Boa noite, espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu gostaria de tomar um tempo com vocês, como igreja, todos aqueles que vão assistir depois esse vídeo, para fazer algo de um pouquinho mais sólido. Gostaria nessa noite de compartilhar com vocês a respeito de algo que está na Palavra de Deus. Por isso eu preferi nessa noite não gravar uma live, porque às vezes há uma interação maior. Isso é legal também em algumas circunstâncias, mas nessa noite eu senti no coração o desejo de gravar uma palavra e que através dessa palavra vocês possam ser abençoados, espero e acredito, e Deus possa falar com o coração de vocês. Bom, no segundo livro dos Reis, você que tem Bíblia aí, pode pegar a sua Bíblia se você quiser acompanhar. Acho mais fácil de ter essa possibilidade da gente poder compartilhar dessa forma. Segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 3, a Bíblia nos conta uma história muito interessante, através da qual nessa noite podemos fazer algumas analogias com a nossa vida e podemos aprender algumas lições que acredito muito válidas em tempo de guerra. Muitas pessoas já definiram aquela que nós estamos vivendo como uma guerra com inimigo invisível, uma guerra que muitas vezes ela vem para acabar com a nossa força, acabar com a nossa alegria, com a nossa segurança. E nessa noite nós iremos ver como fazer para enfrentar de alguma forma essa guerra e as dificuldades da guerra e sairmos dela mais do que vencedores. Amém? Porque essa é a maravilhosa promessa que nós temos em Deus. Bom, a Bíblia diz no segundo livro dos Reis, eu vou ler a história toda para vocês, é uma história um pouquinho comprida, eu vou ler o capítulo inteiro, para que você e eu possamos nos encaixar nessa história e entender aquilo que Deus deseja nos dizer. Bom, a Bíblia diz assim, que Joroão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e a sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e além de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jeroão partiu da Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus soldados, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho os atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Gostaria de frisar antes de continuar nesse versículo 7. A guerra, na verdade, ainda não tinha começado e já os problemas estavam chegando. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e Edom. Eram 3 exércitos
que estavam indo lutar contra os moabitas. Mas ainda antes de lutar contra os moabitas, a Bíblia diz que depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e os animais. Lembrando que essa guerra, essa batalha que ia ser prestes a ser lutada, a ser guerreada, era no deserto. Ou seja, havia um agravante. Não só a água tinha já acabado, mas não havia nem condição de pegar a água. Eles não estavam perto de um mercado, eles não estavam perto de uma fonte, eles não estavam perto, né, de um rio, eles estavam no meio do deserto e água tinha acabado. Né? Essa é a realidade que eles logo de cara enfrentaram. Versículo 10. E exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele irá auxiliar. Ele era auxiliar de Elias. E Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar nas nossas mãos o rei de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Israel. E ele disse: assim diz o Senhor, cabem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherá de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício de manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantar na manhã seguinte, o sol refletia na água, e para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os arrasaram. Destruíram a cidade, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só que Aresete ficou com as pedras no lugar.
quando homens armados de atiradeiras a cercaram e também atacaram. E quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que deveria sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Que história, não é? E nessa noite eu quero falar um pouquinho a vocês a respeito de alguns princípios que nós podemos aprender com essa história. Água no deserto é o nome desse estudo, é o nome dessa palavra, com a qual o Espírito Santo nessa noite deseja falar ao teu coração. Essa história bíblica começa sobre 3 exércitos, falando sobre 3 exércitos que corriam um grande perigo. Os judeus, os israelitas e os edomitas. E todos eles partiram para guerrear contra os moabitas, que se rebelaram contra esse exército. E a certa altura, eles viram-se sem água no deserto. E nessa ocasião, o perigo era real. E todos poderiam morrer sem ainda começar a guerrear. E como muitas vezes na nossa vida, corremos riscos reais, ainda nem começou a batalha e já nos sentimos muitas vezes perdidos, sem forças. E precisamos muitas vezes de uma solução, de uma saída. Precisamos muitas vezes de pedir para Deus nos ajudar. E quando nos encontramos em uma situação parecida com aquela que esses homens estavam vivendo, qual é a nossa reação? Em que deserto, quando nós estamos nos desertos nas quais adversidades querem nos engolir, como podemos encontrar a esperança? De que modo nós podemos encontrar água no deserto? É isso que nessa noite eu quero compartilhar com você, sobre a maneira para encontrar água no deserto. Bom, primeira coisa, vou dividir essa mensagem em 3 tópicos. Primeiro tópico é: precisamos buscar direção no Senhor. Estamos vivendo numa época pós-moderna, na qual as notícias elas são muito relativas. Cada um tem uma notícia, cada um tem uma maneira de pensar. E muitas vezes nós ligamos a televisão e, independente do canal que nós assistimos, vemos a mesma notícia reportada de maneiras diferentes. Tudo depende da fonte. Qual é a fonte que está transmitindo as notícias para nós? E qual é a notícia, qual é a fonte da qual nós estamos buscando essa notícia? Jorão, que era o rei de Israel, era um homem que não conhecia Deus, não amava Deus, os pais deles foram muito ruins, e a Bíblia diz que ele foi mais ou menos, que alguma coisa ele tentou consertar, mas na verdade consertou coisa nenhuma. E muitas vezes assim é a nossa vida, nós não temos um relacionamento de verdade com Deus. Nós queremos só ajustar algumas coisas na nossa vida. E quando a nossa vida não é sólida, não é baseada na palavra de Deus, não é firme, quando enfrentamos as dificuldades, a nossa primeira reação, e infelizmente não é só a primeira reação, mas aquela que permanece, aquela que continua na nossa vida, e a atitude que Jorão teve, uma atitude de desespero. Quando ele se viu em dificuldade, ele entrou em desespero. A Bíblia diz que ele começou a reclamar, a murmurar e proclamar essas palavras. Ah, Senhor, o Senhor trouxe aqui 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. Ele disse isso por 2 vezes. A gente vai morrer. Ele falou porque realmente estava apavorado.
Porque a Bíblia diz que a nossa boca, ela expressa, ela coloca para fora aquilo do qual o nosso coração está cheio. Né? Por isso, Josafá, ele estava apavorado diante da situação. Por outro lado, o rei Josafá, o rei de Judá, ele se encontrava na mesma situação, no mesmo problema, no mesmo perigo, mas ele tinha uma mente diferente. Ao invés dele entrar em pânico, né, como fez o seu colega, ele teve uma sacada, ele teve uma atitude, uma reação diferente. Ele disse: vamos consultar o Senhor. A fonte foi diferente. Um buscou informações no próprio coração. Um buscou informações no próprio medo. O rei Jorão, ele buscou informações sobre o seu relacionamento que tinha com Deus. De um Deus longe, um Deus que não existia, um Deus que não se importava. Josafá disse: não, vamos buscar o Senhor. Vamos fazer isso através, né, do profeta, da boca de Deus. Quando se vê em meio aos desertos da vida, você age como Jorão ou como Josafá? Qual é a sua reação? Qual é a sua fonte de busca? Qual é a sua fonte de informação? É o que todo mundo fala ou o que essa palavra extraordinária fala? Porque isso faz toda a diferença. Nunca ninguém se arrependeu de confiar em Deus. Sabe, alguém disse um dia: tudo o que tentei reter em minhas mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Sabe, isso é muito legal, isso é muito forte. Tudo aquilo que eu tentei reter em minhas mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Não se desespere nesse dia, mas busque no Senhor. É hora de se voltar para Deus. É hora de você confiar. É hora de você orar e pedir a Deus de te dar a esperança para que você possa encontrar água no deserto. Amém? Outra coisa que nós precisamos fazer é devemos obedecer a orientação que Deus tem para a nossa vida. Lembrando, primeiro tópico, precisamos buscar a direção de Deus. Tá certo? A nossa fonte é Deus, a palavra dele. Segunda coisa, precisamos obedecer aquela que é a orientação. Através do profeta Eliseu, o Senhor enviou uma promessa. A promessa era: os 3 exércitos vão ser salvos. Os 3 exércitos vão ser alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Que coisa extraordinária, não é verdade? Mas Eliseu também deu algo a mais. Ele deu uma ordem. Os soldados deveriam cavar poços no deserto, os quais seriam milagrosamente enchidos por Deus. Deus iria encher os poços. O milagre era e é e continua sendo de Deus. Ninguém de nós é capaz de fazer milagre, mas nós temos parte no milagre a fazer. E essa parte chama-se a obediência. Ao lermos a Bíblia, nós podemos perceber claramente que Deus é um Deus de milagre, né? Mas que muitas vezes Deus, antes de dar um milagre, Ele entrega uma tarefa para a pessoa. Deus entrega uma tarefa para o seu povo. Por exemplo, a água no milagre de Canaã somente foi transformada em vinho depois que aquelas talhas foram cheias, não é verdade? O milagre não poderia ter acontecido se as pessoas não teriam obedecido aquela que foi a ordem de Deus. Os pães e os peixes somente foram multiplicados
depois que aquelas pessoas se sentaram em grupos de 50, é necessária a minha e a tua obediência diante daquela que é a palavra de Deus. O azeite da viúva só foi multiplicado depois que ela mesmo pediu vasilhas emprestadas para os vizinhos. Parece loucura, mas Deus nos pede algo. Deus nos pede ação além de oração. A pesca maravilhosa só aconteceu depois que os discípulos levaram barcos para o mar e jogaram as redes para a ordem de Deus. Muitos poderiam ser as dúvidas ou as argumentações com Deus. Deus, não dá, já fizemos, até tentaram, mas depois entenderam. Se queremos ver um milagre, é hora de parar de argumentar e passar a obedecer. O cego de nascença só passou a ver depois que ele se lavou no tanque de Siloé. Foi necessário ele obedecer à ordem clara de Jesus. As águas do Mar Vermelho só se dividiram depois que Moisés ergueu o seu cajado e o povo deu um passo na direção das águas. Lázaro somente foi ressuscitado depois que eles removeram as pedras. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo rodeou a cidade igual loucos, igual doido. A obediência é o terreno fértil do qual os milagres brotam. Que essa expressão nessa noite possa encher o teu coração de esperança. Porque, repito, a obediência é o terreno fértil no qual os milagres brotam. Para que consultar a Deus se não for seguir as suas orientações? Mas muitas pessoas fazem isso. Consultam Deus e quando Deus fala, não dá. Lembra aquele jovem rico? Que quando ele foi procurar Jesus, ele disse, Senhor, o que tem que fazer para entrar no reino do céu? E Jesus falou, faz isso. Eu faço isso desde criancinha. Aí Deus apertou um pouquinho e ele caiu fora. E muitas vezes nós também. Quando Deus aperta um pouquinho, nós caímos fora. A bandeira do Estado do Espírito Santo aqui no Brasil tem a seguinte inscrição: trabalha e confia. É um excelente lema. Trabalha e confia. Vamos fazer a nossa parte, certos que Deus fará a dele. Aliás, Deus já fez a dele. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, eu e você somos e fomos já abençoados com toda sorte de bênção. Ou seja, a palavra de Deus, ela já foi liberada para a tua vida, para a minha vida. Agora cabe nós obedecer ao Senhor e colocar em prática aquilo que Ele nos pede. Faça o que Deus lhe mandou e Ele fará o que Ele lhe prometeu. Esse é o segundo tópico da mensagem de hoje. E por finalizar, eu gostaria de te dizer que nós podemos contemplar a manifestação de Deus. Olha, primeiro, precisamos buscar a direção de Deus. Amém? Segundo, devemos obedecer a orientação que Ele dá para a nossa vida. E depois de ter feito isso, eu e você podemos ter a certeza que podemos contemplar a manifestação do poder de Deus, da palavra de Deus. Bom, depois que aqueles reis e seus exércitos buscaram a direção de Deus e obedeceram à orientação deles, eles contemplaram o milagre acontecer. O Senhor mandou a água. Essa água veio de longe, através de uma enxurrada distante. Já pensou uma enxurrada distante no deserto? Era impossível. Mas Deus é este Deus. O nosso Deus é esse cara, esse Deus que faz coisas extraordinárias e impossíveis, às vezes de se imaginar. Porque a Bíblia diz que o meu Deus, Ele faz muito mais além do que eu peço, do que eu imagino. A água veio de longe,
através de uma enxurrada, e encheu os poços que haviam sido cavados. E não só encheu os poços, mas ela transbordou e alagou aquele lugar. Deus não te dá miséria. Deus não te abençoa mais ou menos. Ele faz infinitamente mais. Pode declarar isso nessa noite, ou nesse momento que você está escutando essa mensagem? O meu Deus, Ele é um Deus que faz infinitamente mais. Ele é o Deus que provê água no deserto. Mas não apenas isso. Os inimigos confundindo o reflexo do sol nascente sobre as águas como sangue, lançaram-se precipitadamente sobre o acampamento e eles foram derrotados, todos eles. Porque quando eu obedeço a Deus, Deus confunde os meus inimigos. Desse modo, o Senhor não apenas salvou a vida daqueles homens, mas também lhe concedeu uma grande vitória. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar mais do que pedimos e pensamos. Que essa seja nessa noite uma das âncoras da tua fé. Que você possa entender que Deus faz além. O Senhor vai nos dar socorro. O Senhor vai nos dar triunfo. O Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Nós não apenas temos a expectativa da vitória, nós também temos a garantia da vitória. Que certeza abençoada! O Senhor é grande, o Senhor é capaz de fazer coisas tremendas para a nossa vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não é verdade? Deus nos faz graça. Talvez você fale, eu não mereço. Esse rei chegou perto de Eliseu. Eliseu falou, eu não vou te dar nada. Você não merece nada. Mas ele disse, olha, por favor. E aí Deus usou misericórdia, Deus usou graça. Falou, não é para você, é para o rei de Judá e para Josafá. Não é porque você merece, é para o meu filho Jesus que eu te dou graça, diz Deus, para a minha e para a tua vida. Não é porque nós somos merecedores, mas porque o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado, que eu e você nessa noite temos livre acesso a essa maravilhosa graça e somos alcançados e predestinados para a vitória. Que história maravilhosa das Escrituras nessa noite. Que poderosa lição para as nossas vidas. Como é bom saber que existe um Deus e que Ele cuida de nós. O Senhor pode e quer trazer água no deserto. Portanto, vamos buscá-lo nesse momento. Vamos confiar nele. Vamos segui-lo. Vamos entregar a Ele o nosso caso. Vamos entregar a Ele a nossa causa. Vamos entregar a Ele a nossa vida. E o Pai Celestial cuida de todos os seus filhos. Ele cuidará de você. Eu acredito nisso. Eu declaro isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite de encontrar algum louvor. Porque a Bíblia diz que Eliseu, ele teve a palavra revelada quando trouxeram para ele um arpista. Que revelação tremenda. Através do louvor, Deus revela. Eu gostaria, nessa noite, que através do louvor, Deus possa revelar para a tua vida que Ele é um Deus de perto, que Ele é um Deus que escuta, que Ele é um Deus que faz milagres ainda hoje. Eu gostaria de louvar com você nessa noite, através dessa música.
Essa é uma outra história, mas o mesmo contexto. Ser água no deserto. Sempre está perto. Deus escutou o choro de uma criança no deserto. Em nome de Jesus. Recebe graça, recebe unção, recebe força, recebe pão, recebe consolo, recebe renovo, recebe resposta, recebe poder, recebe da glória, pois no teu deserto tem água pra beber. No teu deserto ter água para beber. Essa era a história de uma mulher que tinha sido mandada embora de forma injusta, como uma criança. Ela se encontrou igual aqueles reis, no deserto, sem água. Mas Deus escuta o choro, Deus escuta o clamor. Para a tua vida. Tem água pra você, tem água pra beber, tem água pra libertar, água pra levantar. Em nome de Jesus, receba essa água. Tem água no deserto, tem água no deserto. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo nesse momento cada pessoa que escutou essa palavra e que cada um possa entender que mesmo no deserto, Tu és aquele que dá socorro e também vitória. Que cada um possa contemplar nessa noite a manifestação do Senhor na própria vida. Que cada um possa, em nome de Jesus, buscar em Ti a direção, porque ninguém se arrependeu por confiar no Senhor. Que cada um possa, Pai, além de obedecer, além de buscar, Senhor, e pedir, obedecer a orientação que o Senhor nos dá, porque a obediência é terreno fértil, do qual os milagres brotam, Senhor, para que cada um de nós possa, por fim, contemplar a manifestação do Teu poder. Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.